Boa tarde. As despesas superam as receitas e o setor público tem um rombo de 14 bilhões de reais no primeiro semestre. O índice que reajusta aluguéis sobe em julho. Peritos tentam identificar o que causou a queda de um avião em São Paulo. 6 das 7 pessoas a bordo sobreviveram. Identificada a mãe da bebê Jennifer, que nasceu durante um acidente com um caminhão na Regis Bittencourt. Criminosos atacam ônibus e prédios públicos na região metropolitana de Fortaleza pelo 4º dia seguido. Indonésia, um terremoto deixa mais de 500 pessoas isoladas na encosta de um vulcão. Nos Estados Unidos, os incêndios florestais queimam a costa oeste há 2 semanas. E as filas no Zimbábue para a primeira eleição geral desde a independência do país em 1980. O Jornal Hoje está começando. A perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos irá determinar o que causou a queda de um avião ontem no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. O bimotor transportava os donos e funcionários de uma empresa de embalagens. No acidente, o piloto morreu e 6 pessoas ficaram feridas. A reportagem é de Renata Ribeiro. Poucas horas depois do acidente no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, vídeos começaram a circular nas redes sociais. Nesta imagem é possível ver a aproximação do avião. Ele vira de cabeça para baixo antes de tocar o solo e pegar fogo. Aconteceu um acidente. Este outro flagrante foi gravado do chão. A pessoa se assusta ao perceber a queda, mas registra as chamas. Só veículo de emergência, só veículo de emergência. Não está autorizada a entrada de ninguém. Testemunhas contam que o avião arremeteu 3 vezes. Este vídeo revela que equipes de resgate já estavam na pista. Um morador gravou uma das tentativas de pouso. Não, olha lá, voltou 3ª vez. Quando o piloto se aproximou pela última vez da pista, houve o acidente. Meu Deus, caiu. O avião saiu ontem de Videira, em Santa Catarina, pouco depois das 4 da tarde, com destino a São Paulo. 7 pessoas estavam a bordo. O piloto Antônio Traverse ficou preso nas ferragens e morreu no local. Entre os sobreviventes estão os fundadores da Vidplast, os irmãos Geraldo e Nereu Denardi, o filho de Nereu, Enzo, de 17 anos, os funcionários Agnaldo Nunes, Agnaldo Cripa e Benê Souza. Segundo os bombeiros, 4 sobreviventes tiveram traumatismo craniano, um traumatismo abdominal e outro apenas escoriações. Eles foram levados para 5 hospitais. O estado de saúde de Nereu Denardi não foi divulgado. O dos outros, de acordo com o boletim médico, é estável. A Vidplast divulgou uma nota dizendo que os 6 passageiros estão recebendo todos os cuidados médicos necessários e que, infelizmente, o piloto veio a óbito e que a direção da empresa está envolvida em prestar o melhor atendimento para todas as famílias. Ricardo Faria conhece os donos da empresa. Ele disse que o grupo estava vindo a São Paulo a trabalho e que Antônio Traverse era piloto da Vidplast. Eu conheço o piloto, é um piloto da companhia pelo menos há 10 anos. Essa manhã, a pista do Campo de Marte ficou fechada para perícia. Os especialistas procuram saber por que o piloto arremeteu 3 vezes antes da tentativa frustrada de pouso. Daqui, a gente pode ver que grande parte da aeronave foi preservada. Houve fogo, mas ela não explodiu. Só isso explica como os passageiros sobreviveram à queda. O avião perdeu completamente a sustentação e virou de dorso. E não morreram todos porque o avião bateu e correu. E pelo vídeo a gente observa que o fogo ficou atrás do avião, tanto que você vê que o avião não incendiou. Os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos tiraram fotos e devem ouvir as testemunhas. A aeronave é um bimotor King Air C-90. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião foi fabricado em 2008 e estava com a documentação em ordem. O Campo de Marte, que é um aeroporto exclusivo para aviões de pequeno porte, permanece fechado por causa da investigação da queda do avião bimotor.
Investigadores divulgaram hoje um relatório sobre o avião da Malaysia Airlines, que desapareceu em 2014 com 239 pessoas a bordo. Os investigadores disseram que os controles do Boeing 777 podem ter sido manipulados para que o avião saísse da rota original, de Kuala Lumpur a Pequim. Os especialistas não conseguiram determinar um possível responsável. O relatório, de 495 páginas, não chegou a nenhuma conclusão definitiva sobre o que de fato aconteceu a bordo, e os investigadores dizem que só podem dar mais respostas se mais destroços forem encontrados. O voo MH370 permanece sendo um dos maiores mistérios da aviação. No Paraná, está sendo velado o corpo da jovem grávida que morreu na quinta-feira passada num capotamento no sul de São Paulo. Ela estava de 9 meses e o acidente forçou o parto de uma bebê que sobreviveu. Veja na reportagem de Dulcineia Novaes. No momento que eu escutei o choro, eu imaginei que se tratasse de uma criança, 6 meses, 7 meses. Mas a bebê havia acabado de nascer, ali mesmo, debaixo da carga do caminhão que tinha tombado na estrada. A mãe, Ingrid Irene Ribeiro, morreu na hora. O acidente foi na quinta-feira passada, na rodovia Regis Bittencourt. Ingrid seguia de carona em um caminhão que tombou em Cajati, interior de São Paulo. Segundo a polícia rodoviária, a jovem grávida estava sem cinto de segurança e foi arremessada para fora. Em cima dela caíram várias tábuas de madeira que eram levadas pelo caminhão, rompendo o abdômen e forçando o parto. Os médicos socorristas que atenderam ao acidente disseram que ouviram o choro da criança quando tentavam se aproximar do corpo de Ingrid. A bebê estava protegida pelo corpo da mãe, o que foi fundamental para que a criança sobrevivesse. A sensação foi de emoção, porque pelo trauma que a mãe sofreu, é praticamente impossível essa criança ter sobrevivido. O corpo da mãe foi identificado apenas ontem por causa de tatuagens. Ela estava sem documentos. A bebê era a terceira filha de Ingrid, que tinha ainda uma menina de 3 e outra de 2 anos. O pai de Ingrid disse que não sabe por que ela estava de carona no caminhão. Ela era muito amorosa, muito apegada com a mãe dela, tudo, com todo mundo. Com as filhas dela, são 3, né, com essa. Após o acidente, o motorista do caminhão disse que não conhecia Ingrid. Ele ainda deve ser chamado para depor. Ingrid Ribeiro estaria completando 21 anos hoje. O corpo da jovem está sendo velado aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde ela vivia com a família. A família agora aguarda a liberação da bebê do hospital, chamada carinhosamente de Giovana pela equipe médica. A menina deve receber da família da mãe o nome de Jennifer Eduarda. Chegou essa princesinha aí, linda, saudável, ativa, sem praticamente trauma nenhum, só algumas raras escoriações muito leves. Pelo menos ficou ela, né, como lembrança. Eu falei, a gente vai criar ela com todo o amor, que nem a gente cria as outras, né? Ai, desculpa. Que nem a gente cria as outras, né? Porque é a única coisa que restou, né, pra gente. A gente vai criar ela com muito amor, né? Com certeza. No Rio, a polícia prendeu hoje mais uma pessoa suspeita de fazer procedimentos estéticos irregulares. A reportagem é de Leslie Leitão e Paulo Mário Martins. Os policiais tiveram que pular o muro da casa para prender Mariana Batista de Miranda. Com ela, a polícia encontrou uma carteirinha de um curso técnico em enfermagem. Foi Mariana quem fez a aplicação de silicone industrial nos glúteos de Fátima Santos de Oliveira. Uma testemunha disse em depoimento que o atendimento foi na casa de Fátima, em Queimados, na Baixada Fluminense, e que Mariana forrou a cama com uma toalha da própria Fátima e marcou os glúteos da cliente com uma caneta. A testemunha chegou a perguntar se as injeções não prejudicariam Fátima. Mariana garantiu que nada aconteceria. Depois do procedimento, Fátima e Mariana trocaram várias mensagens de áudio.
Mariana, eu não sei se eu tô vendo errado, mas parece que tem um lado que ficou mais cheio que o outro. Um lado da nossa bunda é sempre maior do que o outro lado, entendeu? Isso aí é normal. Numa mensagem de texto, depois de Fátima reclamar de coceiras, Mariana responde: normal, amor, está cicatrizando. E Fátima afirma: confio em ti, mulher. Um mês depois, ela faz nova queixa: cara, não tô bem. E diz que o músculo está muito quente. Não senta com a bunda toda não, assim, senta só na pontinha. Ou senão, se você sair de moto, você empina bem a bunda, entendeu? Na semana seguinte, Fátima reforça que está muito mal. 2 semanas depois, em 8 de abril, ela morreu. O laudo da necrópsia diz que a morte foi provocada pela injeção de silicone industrial nos glúteos. A falsa médica foi presa por homicídio doloso quando se assume o risco de matar e por exercício ilegal da medicina. O Ministério Público descobriu que ela já aplicou silicone industrial em várias mulheres e que vinha fazendo isso pelo menos desde o fim do ano passado. Hoje, uma outra mulher internada há 13 dias depois de ter o intestino perfurado durante uma lipoescultura precisou fazer uma nova cirurgia. A segunda depois do procedimento estético feito pela médica Geisa Correia. Em uma mensagem de áudio, Geisa disse à paciente que aconteceu um acidente. Na lipo não teve perfuração alguma. O que aconteceu foi uma perfuração, sim, mas por causa de uma hérnia da época que ela teve apendicite. Então, quando eu soltei aquela cicatriz, eu belisquei. Eu peguei uma alça intestinal que estava ali, que estava no caminho errado por causa de uma hérnia. Então, foi isso. Isso é muito desagradável, né? Geisa Correia já estava sendo investigada por causa da morte da professora Adriana Ferreira. A paciente morreu 6 dias depois de fazer uma lipoescultura. A médica já respondia a 3 processos por erro médico em procedimentos estéticos. Na semana passada, ela prestou depoimento e foi liberada. A clínica dela está interditada. O Conselho de Enfermagem do Rio informou que Mariana Batista de Miranda, presa hoje, não é técnica de enfermagem e não tem inscrição no Conselho. Nós não conseguimos contato com a defesa dela. Hoje é o 4º dia de ataques a ônibus e prédios públicos em Fortaleza e na região metropolitana da cidade. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Aline Oliveira. Aline, onde é que você está nesse momento? Conta para a gente como é que está a situação por aí. Sandra, muito boa tarde. Neste momento eu estou num terminal de ônibus de Fortaleza. Os coletivos da cidade foram bastante atacados desde a última sexta-feira. A situação permanece tensa tanto aqui em Fortaleza quanto em toda a região metropolitana. Hoje de manhã houve uma nova tentativa de ataque, desta vez contra o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia de Maracanaú, na região metropolitana. Bandidos jogaram uma granada dentro do prédio, ela não explodiu, mas a polícia isolou a área e acionou o esquadrão antibombas para desarmar a granada. E ontem mais ônibus foram incendiados. Um aqui em Fortaleza foi totalmente destruído. Em um outro, que aconteceu na BR-222, em Caucaia, município aqui vizinho, o prejuízo foi parcial. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, bandidos atiraram contra o ônibus e depois atearam fogo, mas as chamas foram rapidamente controladas. Na mesma rodovia, os bandidos também atiraram contra um posto da Secretaria da Fazenda. Ao todo, 14 ônibus foram atacados em Fortaleza e na região metropolitana desde a última sexta-feira. 3 pessoas estão presas por participação nesses atos criminosos. Hoje, a frota de ônibus aqui em Fortaleza, segundo a empresa municipal de transporte urbano, está circulando normalmente, mas o número de passageiros é reduzido em relação a uma segunda-feira comum. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, a motivação para esses ataques foi a morte de 3 presos, de 3 homens que estavam sendo procurados durante uma operação da polícia na semana passada. Sandra. Ok, Aline Oliveira falando ao vivo de Fortaleza para a gente. Obrigada pelas suas informações. Equipes de resgate tentam retirar centenas de turistas que ficaram isolados na encosta de um vulcão na Indonésia. O lugar foi atingido por um terremoto ontem que deixou 16 mortos.
As imagens feitas logo depois do terremoto mostram os turistas fugindo da área perto do Monte Rijani. Eles tentavam escapar dos deslizamentos de terra. Com a força do tremor, enormes nuvens de poeira foram lançadas no ar. 100 homens do Exército e da Polícia estão trabalhando no resgate. O terremoto de 6,4 de magnitude foi a uma profundidade de 7 quilômetros na ilha de Lombok. Depois do primeiro tremor, outros 280 secundários sacudiram a região. Este homem conta que estava na plantação de arroz quando ouviu um barulho muito alto. Ele diz que entrou em pânico quando viu uma enorme quantidade de poeira vindo da montanha. Este sobrevivente diz que estava dentro de casa quando tudo começou a desmoronar. Ele saiu correndo, foi quando houve um segundo terremoto e aí tudo veio abaixo. 5.000 pessoas perderam suas casas e foram levadas para abrigos e mais de 300 ficaram feridas. Terremotos e erupções vulcânicas são comuns na Indonésia porque o país está no Círculo de Fogo do Pacífico. Em 2004, um grande tremor na ilha de Sumatra provocou um tsunami que matou mais de 160.000 pessoas somente na Indonésia. O maior rio de São Paulo voltou a sofrer com a poluição. É tanta espuma acumulada nas margens do rio Tietê que nem dá para ver a cor da água nas cidades de Salto, Itu e Cabreúva. Exames comprovaram que essa espuma é tóxica. Especialistas dizem que com a seca os poluentes ficam mais concentrados e demoram mais para se dissipar. Pescadores de um dos principais rios do Brasil estão sofrendo com a seca no oeste de São Paulo. Veja na reportagem de Bruna Bachega. Não dá para negar que é uma linda paisagem. O Rio Paraná encanta turistas, moradores, só que ao mesmo tempo tem rendido dias difíceis a quem sobrevive da pesca em Rosana, no interior do estado de São Paulo. A última chuva considerável que caiu na região foi no dia 19 de maio. Numa época boa, os pescadores estariam limpando peixes pela manhã, mas há uns 2 meses, a limpeza vem sendo feita só na rede, que volta cheia de sujeira. Tá muito ruim. A gente batalha no rio todo dia não pega nada. Cada um tem seu barco, cada um tem seu motor, mas tudo parado. Fazer o quê? Dinheiro, você não pega nem dinheiro pra fazer, nem para comprar gasolina. Os bancos de areia no meio do rio são imensos e à mostra estão grandes pedras nunca vistas por eles antes. Os pescadores disseram que no meio do rio só se encontra areia ou pedra. Dá só uma olhada na distância que a gente está da beira do rio. A gente veio até o meio dele para poder imaginar toda essa situação. E olha onde a água chega aqui no meio, nos pés do Ronaldo. São alguns centímetros só de profundidade. Você mora aqui há 30 anos. Já viu essa situação antes? Não, é a primeira vez. E pensar que peixes de fundo de rio eram facilmente encontrados aqui. Eu pegava pintado, dourado, barbado, piau-sul, piapara, tudo aqui. Hoje não se encontra mais. Então a gente vai falar direto com o Thiago Scheuer. Thiago, a gente está vendo aí rio secando, reservatório baixando. Eu sei que a culpa não é sua, mas cadê aquela chuva? Pois é, os meteorologistas dizem que ela deve chegar para São Paulo, principalmente pegando a Grande São Paulo, agora à tarde, viu, Sandra? Capital paulista também. Você falou em reservatório, eu quero te contar um negócio. Olha só, o Cantareira, o sistema aqui, que abastece quase 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, entrou em estado de alerta, que é quando o nível fica abaixo de 40%. Hoje, ele está com 39,7%. É o pior julho do sistema, isso desde 2015. Então, essa chuva prevista hoje para São Paulo não deve resolver o problema, não. Mas já um pouco de respiro, ela está sendo provocada por essa frente fria que subiu lá do sul mais devagar do que o previsto. E aí já deixou mais molhado o sul de São Paulo e também algumas cidades da Grande São Paulo. Em Ubiúna, por exemplo, já choveu, né? E mais pancadas devem rolar agora à tarde, máxima de 25. São Paulo, aqui a capital, tem chuva prevista para tarde, 27 graus, e Curitiba também com chuva, 23 graus. Deve chover também no Vale do Paraíba, em São Paulo, você vê aqui, sul do Rio de Janeiro. E essa chuva provocada pela frente fria avança aqui pelo Paraná, também até o oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Agora também aqui, ó,
outro sistema, áreas de instabilidade, que do litoral da Bahia até o do Rio Grande do Norte, e entre aqui também o Piauí e Maranhão, invadindo o norte do Brasil até Roraima lá. Em Boa Vista, né? Deve ser mais um dia aí de muita chuva, 29 graus. Aracaju também com chuva, assim como o Rio, 31 lá no Rio. Goiânia e Palmas, aí secura total. E olha Palmas, 38 graus de máxima hoje. Nossa Senhora. E os contrastes da região norte, né? Você mostrou ali Boa Vista com muita chuva, Palmas na secura, é assim, né? É assim mesmo, viu, Sandra? Chamam a atenção esses contrastes, né? Por exemplo, Boa Vista é a capital do Brasil onde mais choveu nesse mês. Até ontem, olha só a diferença aqui, ó. Choveu bem acima da média. Agora, Manaus choveu abaixo da média, praticamente a metade só do que é normal para o mês. E agora a gente falou de Palmas, né? Olha só, o dia mais quente do ano em Palmas foi no dia 10 de julho, com 38,3. A média para esse mês é de 34,5, então tá bem acima da média. E para você saber, ó, a média em janeiro é 31,8. Lembrando, então, que o inverno em Palmas é mais quente do que o verão por lá. E até ontem, né, Rio Branco estava na secura total desde 97, né? Não fazia assim 0 milímetro, por exemplo, em julho. E hoje a previsão é de 5 milímetros, deve voltar a chover. Porto Velho também chove agora à tarde. Aí Teresina, Cuiabá, Vitória e Porto Alegre, tudo aí na secura e 17 graus em Porto Alegre. Esfriou bastante lá no sul, vai continuar assim? Esfriou, amanhã tem risco de geada de novo, assim como hoje em algumas regiões. E você vai ver também que, por exemplo, em Quaraí, no Rio Grande do Sul, deve amanhecer com 2 graus, São Joaquim 1 e General Carneiro, no Paraná, 4 graus. Cobertores, Sandra. Ok, obrigada, Thiago. Até amanhã, valeu, gente. Tô de férias amanhã. Ah, boas férias para você. Depois valeu. eu falo disso, Até obrigada. Até mais. Incêndios florestais estão devastando a costa oeste dos Estados Unidos há mais de 2 semanas. O número de mortos subiu para 6. A reportagem é do correspondente em Nova York, Felipe Santana. Melody Blessel estava em casa com os 2 bisnetos, James, de 5 anos, e Emily, de 4. Foi quando o fogo chegou. O namorado de uma das netas conta que ela estava ao telefone com o marido nessa hora e que só gritava desesperada. Numa rede social, uma das netas conta que Melody tentou salvar as crianças colocando por cima delas um cobertor molhado. Até agora, apenas 5% das chamas na Califórnia foram controladas. Ontem à noite já tinha consumido mais de 36 mil hectares. O maior foco é chamado de incêndio de Carr, que atinge o norte da Califórnia, onde vive a família Blessel. O foco começou no dia 23 de julho, depois de uma pane mecânica num automóvel. Além da avó e dos bisnetos, 2 bombeiros que lutavam contra o fogo não resistiram. É que os ventos podem chegar a 100 km por hora, o que faz o trabalho ficar muito arriscado. Uma 6ª vítima foi encontrada dentro de casa ontem à noite, mas ainda não foi identificada. 7 pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros continuam pedindo para que as pessoas deixem suas casas. Mais de 38 mil já fizeram isso. Nessas áreas evacuadas, o patrulhamento foi reforçado. E a polícia diz que vai prender qualquer um que estiver por ali, tolerância zero. E as autoridades pedem paciência para os que estão fora de casa, já que não há previsão de quando essas áreas serão liberadas. O presidente Donald Trump autorizou verba federal para ajuda humanitária. Começa hoje o projeto Fato ou Fake. O objetivo é alertar os telespectadores, leitores, internautas e ouvintes sobre conteúdos duvidosos disseminados na internet ou pelo celular, esclarecendo o que é notícia, o fato, e o que é falso, fake. A apuração será feita em conjunto por jornalistas da TV Globo, Globo News e G1, dos jornais O Globo, Extra e Valor, da revista Época e da Rádio CBN. O material será publicado nos nossos sites de jornalismo e distribuídos nas redes sociais, como mostra o repórter Pedro Bassan. Os boatos, que antigamente só corriam de boca em boca, agora são o fake das redes sociais. A mentira não ganhou só um novo nome. Agora, muitas vezes, vem ilustrada com vídeos, reforçada com mensagens de áudio. Os rumores ganharam alcance e velocidade, prejudicando a democracia e o dia a dia. Particularmente, eu acho difícil para mim julgar qual é a falsa, porque eu não tenho esse critério. A primeira coisa é não replicar. E se você puder falar com as pessoas que têm esse tipo de comportamento, para pelo menos tentar checar a fonte das informações e a veracidade antes de passar para outras pessoas. Vale a pena verificar a fonte, vale a pena verificar se aquilo já apareceu em outros lugares,
antes de passar para frente. Porque, na verdade, você não vai estar fazendo um favor para a pessoa do outro lado, você vai estar fazendo um desfavor, porque você vai estar contribuindo para a desinformação. A disseminação de conteúdos enganosos é um dos principais desafios de uma sociedade que está permanentemente conectada. Nos dias de hoje, o que é falso muitas vezes chega disfarçado de verdade. O bom jornalismo sempre teve remédio para isso: duvidar antes de publicar. Quando um vídeo chega, o jornalista checa com as fontes, busca testemunhas, consulta especialistas. Completa as imagens com nomes, locais e detalhes do que aconteceu. Os instrumentos mudam, mas a tarefa básica do jornalismo permanece: separar o que é falso do que é notícia. O projeto Fato ou Fake, lançado hoje, vai unir esforços de jornalistas do G1, da Globo News, da Globo, dos jornais O Globo, Extra e Valor, da revista Época e da rádio CBN. Juntos, vão monitorar diariamente conteúdos suspeitos que são compartilhados rapidamente. As equipes também vão checar discursos e declarações de políticos. Se você tem dúvida, a gente confere. Se você não sabe se é verdade, a gente checa a fonte. Um bom jornalista não publica nada sem duvidar antes. Se não confere, não é jornalismo. E conferindo, a gente descobre o que de fato é fato e o que de fato é fake. Tudo que for verificado vai receber um selo: fato, fake ou não é bem assim. As checagens serão publicadas nos nossos sites de jornalismo, distribuídas nas redes sociais e por meio de aplicativos de mensagens. Também estarão nos jornais, na TV e na rádio. Esse trabalho não vai se resumir ao período eleitoral. Olha, filas enormes se formaram hoje cedo para votar na eleição geral no Zimbábue. É a primeira vez desde a independência do país em 1980 que o ex-presidente Robert Mugabe não está na disputa. Vamos dar uma olhadinha onde fica Zimbábue, que é um país pequeno no sul da África. Fica aqui, olha, fronteira com a África do Sul, Moçambique, Zâmbia, Botsuana. É uma ex-colônia britânica. Mugabe estava no poder há 37 anos, quando foi forçado a renunciar em novembro do ano passado. A eleição de hoje está sendo considerada histórica. Mais de 5 milhões de eleitores estão registrados para votar. Quase metade deles jovens que querem ver mudanças no país, principalmente na economia, que tem uma taxa de desemprego perto de 90%. São 23 candidatos para presidente. O favorito é o ex-vice de Mugabe e atual presidente interino Emmerson Mnangagwa, de 75 anos, do partido governista, conhecido pela sigla em inglês ZANU-PF. Ontem, na primeira aparição pública desde que deixou o poder, Mugabe disse que não votaria no antigo aliado e indicou que apoiaria o principal candidato da oposição, Nelson Chamisa. Aos 40 anos, Chamisa tem chances de se tornar o mais jovem presidente do país. O advogado e pastor é líder do Movimento para a Mudança Democrática. As pesquisas de intenção de voto indicam que a disputa está apertada. Chamisa disse que vai ganhar as eleições se elas forem livres e justas. Centenas de observadores internacionais estão acompanhando a votação para garantir que não haja fraude. O Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo de Adelaide, o religioso mais importante da Igreja Católica, que já foi condenado por acobertar casos de pedofilia. Philip Wilson recebeu no começo do mês a sentença de 12 meses de prisão. O juiz de uma corte na Austrália disse que o arcebispo não comunicou à polícia os abusos sexuais de 2 coroinhas cometidos por um padre na década de 1970. Depois da condenação, o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, fez um apelo ao Papa Francisco para que o arcebispo fosse afastado. A seguir, as contas públicas têm um rombo de mais de 14 bilhões de reais no primeiro semestre. A inflação do aluguel sobe em julho. A gente fala disso já já.
As despesas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais superaram as receitas obtidas com impostos e contribuições no primeiro semestre deste ano. O déficit nas contas foi de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Apesar de negativo, o resultado é o melhor em 3 anos. Essa conta do setor público consolidado e divulgada hoje pelo Banco Central não inclui os gastos que o governo tem com o pagamento dos juros da dívida pública. O IGPM, o índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas, voltou a subir e fechou em 0,51% em julho. Com esse resultado, a taxa acumula alta de 5,92% neste ano e 8,24% em 12 meses. O IGPM é o índice de inflação mais usado para reajustar os aluguéis de imóveis. O presidente da Câmara de Vereadores de Japeri, Wesley Jorge de Oliveira, se entregou hoje de manhã à polícia do Rio. Ele é acusado de fazer parte do núcleo político suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Wesley Jorge de Oliveira teve a prisão decretada na última sexta-feira na operação do Ministério Público do Estado, que revelou o envolvimento de políticos com traficantes da cidade da Baixada Fluminense. O prefeito da cidade, Carlos Moraes, e o vereador Cláudio José da Silva, o Cacau, foram presos na sexta. Os 3 são do Progressistas, ex-PP. Wesley de Oliveira vai ser levado hoje para a cadeia pública de Benfica. Que Brasil você quer para o futuro? A primeira mensagem de hoje é da Marisa de Paranaiguara, em Goiás. É Marisa, eu sou de Paranaiguara, Goiás, e o Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, com a atenção dos políticos voltadas mais para as necessidades do povo brasileiro. Meu nome é Kaique Li Rocha Cavano, da cidade de Pacaembu, interior de São Paulo. O Brasil que eu quero é o Brasil na presença de Deus, que não só os políticos sejam honestos, mas toda a população. E a pergunta que devemos fazer é o que estamos fazendo para melhorar o Brasil que nós queremos. Eu sou Gilmar, falo de Poços Maravilha, Alagoas. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção e que não desperdiça dinheiro público com obras inacabadas. Douglas, sou aqui de Verópolis, localizada no sertão paraibano. E eu desejo que o futuro do meu país seja muito produtivo e que eu possa contar para os meus sucessores as mudanças significativas que ocorreram ao longo do período, tanto nos aspectos econômicos como também nos políticos. Eu sou Alessandra, moro na cidade de Biaçá, no Rio Grande do Sul. E eu estou nesse lugar lindo, que é o coração da cidade, na Praça Central. E todos os anos, Ibiaçá recebe mais de 100 mil pessoas vindos para uma grande festa religiosa que acontece aqui. Ou eu quero um futuro com mais educação, mais saúde, mais segurança e sem nada de corrupção. Eu também quero múltiplas culturas e nada de discriminação. Eu quero também, enfim, que retorne o brilho nos olhos de cada cidadão. Alessandra de Biaçá, Rio Grande do Sul, eu também quero que cada cidadão recupere o brilho nos olhos. E faço a mesma pergunta do Kaique, lá de Pacaembu, São Paulo. O que estamos fazendo para melhorar o Brasil? E o próprio Kaique já deu a resposta. Não é só político que tem que ser honesto, não, mas toda a população. Então, não depende só deles, mas também de nós, né? Manda pra gente qual é o Brasil que você quer e o que você está fazendo por ele, hein? Os vídeos que já foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site, no g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. A seguir, a polícia de Israel libera os artistas que pintaram um retrato de uma palestina no muro da Cisjordânia. A gente volta já. Os 2 italianos presos por terem pintado o retrato de uma jovem palestina no muro da Cisjordânia foram liberados pela polícia de Israel. O advogado dos italianos disse que os 2 deixaram Israel hoje e que foram proibidos de voltar ao país pelos próximos 10 anos. Eles pintaram um mural com o rosto da jovem palestina Ahed Tamimi, em Belém, no sábado, um dia antes dela ser solta, depois de cumprir 8 meses de prisão.
Agora, com 17 anos, ela foi condenada por ter chutado e dado um tapa na cara de um soldado israelense em dezembro. A Hed bateu no soldado em reação à notícia de que as tropas israelenses tinham atirado e matado um primo. Livre, ela visitou a casa do primo e disse que vai cursar direito para lutar como advogada pelos direitos dos palestinos. Este ano, Criança Esperança completa 33 anos de vida e conta com 30 mobilizadores para apresentar para você os 90 projetos selecionados e que vão ganhar o apoio da parceria da Globo com a Unesco. Eu sou uma das mobilizadoras e eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. O Flávio Canto também é mobilizador e vai mostrar para a gente agora um projeto no Paraná que aposta na música para deixar os jovens longe da rua. A Associação Beneficente de Caion tem o apoio do Criança Esperança e em 21 anos já deu oportunidade a mais de 10 mil crianças. Terra do leite quente. A garotada também está aprendendo através da música, provar, fazer a criança acreditar que ela pode ser o que ela quiser ser, né? No coral, aula de vários instrumentos musicais, muita coisa, né? Cidadania, de um mundo mais justo, mais solidário. A gente tinha boa vontade de tirar as crianças das ruas e dar a elas essa oportunidade de estar cantando e se apresentando e principalmente sendo aplaudido. E para Piraquara foi muito bom, porque como nós estamos num lugar assim onde a gente presencia muita violência, foi um atrativo assim para que as famílias pudessem vir assistir o coral se apresentando. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2018 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2018 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2018 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não tem dedução fiscal. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Eu saio de férias hoje, amanhã o Doni está aqui com vocês. Eu volto no dia 15 de agosto, ok? Então até lá e uma ótima tarde para você.